Olá pessoal, nesse tópico nós vamos falar um pouco sobre a crise ambiental e conhecer algumas técnicas agrícolas conservacionistas. Como nós sabemos, a agricultura é uma atividade fundamental para o ser humano, porque é através dela que nós produzimos alimentos que são necessários para a nossa sobrevivência. Além dela ser uma atividade que gera emprego e renda para uma grande parcela da população. E isso permite que essa parte da população envolvida nessa atividade, direta ou indiretamente, possa adquirir outros objetos e serviços que são necessários para que elas tenham uma qualidade de vida melhor. Porém, essa atividade gera um impacto significativo sobre o meio ambiente. Nas últimas décadas, nós temos visto a intensificação de acidentes naturais devido à ação do homem sobre o meio ambiente. Por exemplo, nós temos ocorrência de enchentes, inundações, erosão, assoreamento de rios, entre outros. Então, diante de todo esse cenário, governos e instituições da sociedade civil vêm debatendo a questão da crise ambiental. E diante disso surgiu então a chamada Agenda 21, que foi elaborada por 179 países, que foi uma série de acordos e convenções propondo soluções para diminuir o impacto ambiental e promover o desenvolvimento sustentável. E a Agenda 21 foi aprovada durante a ECO 92, que foi a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, que foi realizada no Rio de Janeiro em 1992. No caso da Agenda 21 brasileira, se propõe a criação de uma agricultura sustentável. Aqui no país nós temos a Embrapa, que é a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, que busca desenvolver tecnologias para o campo que, entre outros benefícios, sejam menos danosas ao meio ambiente. E como exemplo, a gente pode citar algumas técnicas agrícolas conservacionistas, que são ligadas ao manejo e conservação do solo. Então nós temos o plantio direto, que é uma técnica que consiste em deixar o resto da cultura anterior no solo, formando uma cobertura morta, e fazer o plantio em covas rasas para evitar mexer muito no solo. Essa técnica ajuda principalmente a evitar a erosão, e nós falaremos mais sobre ela ainda durante esta aula. Existem as capoeiras melhoradas. Existe um sistema de cultivo que é chamada agricultura itinerante, que acontece quando o produtor derruba e queima uma mata para realizar um cultivo naquele lugar. Porém, em 2 anos nesse sistema de plantio, o solo já se esgotou. E com isso o agricultor muda o plantio para outra área. Então naquele lugar surge a capoeira, que é uma vegetação que nasce de forma natural ali durante o período em que a área está parada, que a gente chama de pousio. Então depois que a vegetação reconstitui, após alguns anos, o agricultor volta a queimar aquela área. E esse processo acaba reduzindo cada vez mais a fertilidade do solo, porque você tem uma retirada dos nutrientes e não a reposição suficiente. Então o produtor acaba por abandonar aquela área devido ao esgotamento do solo. E a Embrapa então desenvolveu uma capoeira melhorada, que é constituída de plantas leguminosas, que é uma família de plantas, também chamada de fabáceas, onde são utilizadas, por exemplo, as espécies Ingaedolis e Acena siamea, que é conhecida como cássia de Sião ou cássia amarela. Essas plantas elas fixam nitrogênio no solo e produzem biomassa. Então as áreas com essas capoeiras melhoradas podem ser cortadas e queimadas depois de 2 anos. E essa capoeira vai fornecer uma maior quantidade de nutrientes para o solo pela fixação de nitrogênio e pela oferta de biomassa. Então há uma recuperação melhor do solo do que pela vegetação natural, o que evita o esgotamento desse solo. Uma outra técnica conservacionista é a recuperação de áreas degradadas. Essa técnica é realizada nas margens de rios, de lagos e em áreas de pastagens com o objetivo de restabelecer o equilíbrio nos componentes bióticos e abióticos do sistema, no caso, o meio ambiente que foi danificado pelas atividades humanas. Então essa técnica melhora as condições de produção e proporciona um meio mais equilibrado. Nós temos também o cultivo mínimo. Essa técnica consiste na redução das operações com máquinas e implementos agrícolas no preparo do solo. Nesse caso, se utiliza outras técnicas que diminuam o uso do arado e da grade. Por exemplo, no plantio da cana tem sido feita apenas uma subsolagem, que é uma técnica de descompactação do solo usando o subsolador. Ou o plantio sem preparo do solo, onde se faz apenas a abertura dos sulcos. Esses sulcos são canais no solo onde se planta a cana. Como vantagem no cultivo mínimo, nós podemos citar que essa técnica reduz os custos de produção, devido a ter menores operações com máquinas agrícolas, e nós temos também menor mobilização do solo, é um sistema de fácil adoção pelo agricultor, e nós temos com isso também a conservação do solo. E nós encerramos aqui esse tópico, e vamos ao último tópico da nossa aula, onde nós falaremos sobre plantio direto e plantio convencional.